que comprou para si com o próprio sangue, gente de todo povo, língua, tribo e nação, Pai. Faça a gente olhar para o nosso propósito, que os nossos olhos não fiquem presos, Pai, nos nossos problemas, Pai, que o nosso coração não fique preso no nosso problema, que a gente olhe para o céu e que a gente te veja em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos poucos, quando você conseguir, senta no seu lugar. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor é real, o Senhor é digno de tudo que o Senhor quer fazer. O Senhor é digno da nossa vida. O Senhor é digno do nosso sim eterno. Muito obrigado, Pai, porque um dia a gente vai estar no céu e a gente só vai cantar que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu és poderoso, que a Tua glória é eterna, Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jesus. Amém. Ian, você pode colocar um pad aí, por favor? Obrigado. Hoje, eu queria que você prestasse muita atenção. A pregação que eu vou pregar agora, eu já fiz ela alguns anos atrás, e eu vou refazer essa pregação. Eu já tinha uma mensagem no coração que Deus já tinha me dado, e se Deus permitir eu vou pregar ela numa outra oportunidade. Mas Deus, Ele me lembrou de uma pregação que mexeu muito comigo na época, e eu queria pregar ela de novo. E a primeira coisa que eu queria falar, o primeiro tema que eu queria abordar é um tema famoso, que é o deserto. O deserto não é o tema mais gostoso de se ouvir falar. O deserto não é o tema com mais visualização no Facebook, nem no Instagram. Mas o deserto, ele é real. O deserto, ele é real e ele nos encontra diversas vezes na nossa vida, diversas fases da nossa vida, a gente passa por ele. O deserto, a gente entende que não é um lugar de habitação, mas é um lugar de passada. Mas ele existe. E sabe a coisa mais louca do mundo? Que se Deus nos leva até o deserto, Ele não só existe, como Ele tem um propósito e Ele é bom. Então essa é a primeira coisa que eu queria que você escutasse, é que uma das coisas que eu sempre me fiz, isso é de verdade, uma das coisas que eu sempre me pergunto é o que é uma boa ação? O que é uma boa ação? Talvez quando você pense o que é uma boa ação, você fala, pô, eu dar um dinheiro para um mendigo, aí outra pessoa fala assim, não, mas aí o cara vai usar para fazer isso, aquilo, outro. Uma boa ação é você ajudar uma velhinha a atravessar a rua. E aí outro fala assim, não, mas uma boa ação na realidade é você ajudar os outros a pescar, então você fazer uma escola de capacitação e etc e tal, e o que eu queria te falar é que nada em si só é uma boa ação. Por quê? Porque uma boa ação, essencialmente, ela precisa de uma intenção. Por isso que em 1 Coríntios 13, Paulo fala o seguinte, se eu vendesse tudo que eu tenho, se eu desse tudo aos copos, se eu fosse queimado vivo, sem amor, de nada me valeria. O que ele está querendo dizer? Que tudo que compõe o escopo de uma boa ação, se ela não for acompanhado de um amor visceral, de nada vale. Porque nós precisamos entender que o motivo para nós fazermos algo é tão importante como algo que nós fazemos. E a gente tem uma coisa na Bíblia chamada deserto.
E Deus, Ele nos convida para passar pelo deserto. E hoje a pregação é celebrando o processo. Celebrando o processo. E aí eu queria perguntar, quem aqui hoje sente que está passando por um processo? Amém. O deserto, ele tem 3 pontos importantes, 3 motivos e propósitos importantes para que a gente entenda o porquê que ele é bom para nós. A primeira coisa é que o deserto, ele nos aperfeiçoa. Esse é o primeiro ponto. O deserto, ele sempre vai te aperfeiçoar. Se você passou, obrigado meu amor, se você passou por uma fase difícil na tua vida, se você passou por um momento de dificuldade, você saiu dele, eu tenho total convicção de que você vai me dizer que você está melhor do que quando você entrou. Eu passei por uma ruptura de um noivado, e hoje eu sei que essa ruptura gerou algo muito grande na minha vida. Eu passei pela morte de alguns parentes próximos, que me geraram uma mudança muito forte. Eu passei por alguns problemas, em que eu confiei em alguém, e alguém quebrou a minha confiança, e isso me gerou um rombo que pode ter me custado anos da minha vida, mas eu passei melhor por isso. Em todas essas coisas eu entendi que o propósito disso na minha vida era porque eu precisava ser aperfeiçoado. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: você sabe que você está sendo aperfeiçoado pelo seu deserto? Você entende que esse é um dos propósitos de Deus para a sua vida? Um outro propósito de Deus é porque o deserto, ele nos convida para dependência. E aí eu queria que você olhasse para dentro de você com tudo que você tem, e você se perguntasse: eu tenho sido e me sentido dependente de Deus? Tem um texto que eu vou ler aqui, me dê um minutinho, que eu não estava... Esse texto aqui, eu amei, e eu realmente queria ler. Eu realmente queria ler isso daqui um pouquinho. Quem sabe quem é John Piper? Algumas pessoas. Ele tem um texto, e depois eu posso mandar esse link, que é um breve texto sobre o sono. E aí ele fala o seguinte: olha só, eu vou tentar ler tudo. Na manhã de domingo, o mundo não é escuro, mas também não há cor. Tudo é preto, branco e cinza, exceto a luz laranja na garagem do outro lado da rua, que brilha através da janela do meu quarto. Não há brisa e as folhas do álamo são capturadas como uma fotografia em silêncio. As estrelas se foram, mas o sol não surgiu de todo. Por isso, você não pode dizer se o céu está nublado ou claro. Muito em breve saberemos. Sento à beira da minha cama tentando desenvolver uma teologia do sono. Presta atenção, gente, isso é muito bacana. Por que Deus nos projetou de tal forma que tivéssemos a necessidade do sono? Dormirmos durante 1/3 de nossas vidas. Apenas pense nisso. Gastamos 1/3 das nossas vidas como mortos. Basta pensar em tudo que está sendo deixado de lado. Mas que poderia ser feito se Deus não tivesse nos projetado para precisar de sono. E apenas pense, todos poderíamos se devotar a 2 carreiras e não sentir-se cansado. Todo mundo poderia ser um obreiro cristão em tempo integral e ainda manter o seu trabalho. Poderíamos nos envolver em muitas coisas de negócios do nosso Pai. Por que Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme. Ele teve a ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127 diz: inútil vós será levantar de madrugada, repousar à tarde, e comer o pão penosamente granjastes
aos seus amados ele dá enquanto dormem. Preste atenção nisso. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor, e um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus, de que não somos Deus. É certo que não dormirá, e nem dorme o guarda de Israel. Salmos 121:4. Mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes de uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que o nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um lactante todo dia. Cara, preste atenção no que você está escutando. O sono é uma parábola, que Deus é Deus e nós, meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem com as nossas madrugadas, nem quando madrugamos cedo, mas ele se deita com a confiança tranquila, que lança toda a ansiedade nele e dorme. Você já pensou sobre o seu sono? Quando eu escutei isso aqui pela primeira vez, eu entendi que o sono é um propósito de Deus, é um lembrete diário de Deus. Essa parte que fala, o sono é como um disco quebrado que toda noite Deus fala, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, porque o guarda de Israel não dormirá. Mas é exatamente porque o guarda não dorme que Israel pode dormir. E tudo isso para falar que no deserto a gente lembra da nossa dependência. O deserto é um convite para a nossa dependência. E eu queria te perguntar, você tem sido dependente de Deus? Ou você é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou dormir mais tarde, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer acontecer, e você não percebe que o que Deus quer que você faça seja obediente, enfrente o processo, deixa que o Deus de Israel, ele não dorme. Então, primeiro, o deserto nos aperfeiçoa. Segundo, o deserto ele nos chama para dependência. E terceiro, o deserto é a matéria-prima para a manifestação do poder e da proteção divina. Para a gente entender que o deserto é um propósito de Deus, a gente precisa entender uma característica de Deus, que é, Deus é um bom pastor. Deus é um bom pastor. E Deus é um bom pai. E qual é o propósito de um bom pastor? É cuidar e direcionar as suas ovelhas para cumprirem o teu propósito e a tua promessa. Qual é o propósito de um bom pai? Você, sendo pai, o que você vai desejar para o teu filho? Onde você vai querer fazer que teu filho chegue? No objetivo que ele precisa cumprir. Nenhum pai deseja que o filho tenha uma vida vã. Nenhum pai deseja que o filho tenha uma vida vazia. Então, o objetivo de todo pai, por mais falho que ele seja, por mais incapacitado que ele seja, é te direcionar como filho para um lugar de abundância. E o que a gente tem que entender
é que Jesus na nossa vida é um bom pai, Ele quer nos direcionar para algum lugar. Tem uma frase que eu já li bastante aqui, que é do Abraham Lincoln, que fala: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o meu machado. Às vezes a gente tem uma promessa, às vezes a gente tem um propósito, e a gente tem um machado na mão, e você tem uma árvore para cortar, e você só quer saber de dar marretada, e o mais forte que você conseguir, da melhor forma que você conseguir, com a maior velocidade que você conseguir. Só que aí vem esse cara e fala assim: cara, se eu tivesse 8 horas, e é o cara que governou, né, a maior nação, que hoje em dia a gente tem, o maior império que hoje em dia a gente tem, que é os Estados Unidos, e ele vira para a gente e fala assim: cara, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando meu machado. A preparação, ela é essencial para quem quer cumprir chamado e propósito. E às vezes a gente está doido para fazer as paradas acontecerem, às vezes a gente está doido para ir para missões, às vezes a gente está doido para ver as coisas acontecerem, para ver a igreja cheia, para ver mil coisas acontecerem, e Deus está falando: afia teu machado. Não, Deus, porque você me chamou para ser mantenedor, eu quero ver a minha empresa voar, afia o seu machado. Não, Deus, porque eu ainda não encontrei o que eu tenho que fazer, afia o seu machado. Deus, eu ainda não achei a minha namorada, o meu namorado. Deus, eu ainda não estou casado, afia o seu machado. Independente de qual seja a sua promessa, você tem tempo para afiar o seu machado. Às vezes a árvore não está sendo cortada porque você está com um machado cego. Você já teve a oportunidade de fazer churrasco com uma faca cega, meu irmão? É horrível. É horrível. Não tem cupim, não tem nada que consiga se desfazer com uma carne ruim, cara. Uma carne que não tem fio não corta nem papel. O que eu falei? Desculpa, que bom que você está atento, foi só para te pegar. Não tem nada, cara, que vá contra uma faca ruim. Às vezes, isso já aconteceu comigo, irmão. Eu compro a melhor carne. É uma churrasqueira top, o lugar é top, a galera é top. Quando eu vou ver a carne é uma bosta. Eu falo assim: não dá certo. A faca, desculpa. Quando a carne é boa, o lugar é bom, a galera é boa, eu vou cortar, fazer um churrasco, mas a faca é ruim. E tu perde a tesão na parada, porque você fala: caraca, tá tudo aqui maneiro, mas não corta. E aí você coloca força, o que acontece com a carne? Não, com a carne agora. Pô, para, quer me complicar? Quando a faca está ruim, você pega a carne e vai cortar, o que acontece? Ela fica toda ruinzinha, cara, fica toda sem corte, toda mais ou menos. E o que eu quero te falar? Você tem tempo. Hoje, uma das maiores labutas que a gente passa é porque a gente é ansioso, cara. Tem gente que fica desesperada porque aos 25 anos ainda não está casado. Deus tem um propósito, Deus tem um destino, mas a gente precisa se afiar. E o que nos afia? Você ir no Hot Zone, brincar, te afia. Você ficar jogando Fortnite o dia inteiro, te afia. O que te afia? O que te afia é você passar pelo deserto. É você passar pelo deserto. É você receber um não. É você entender que não é o momento de você brilhar. É você entender que a tua promessa ainda não está na hora. É você entender que existem passos para você galgar antes de você chegar lá. Mas Deus continua sendo um bom pastor. E para isso, eu queria dar alguns exemplos de processos. Davi, ele foi ungido rei, mas ele não foi declarado rei naquela época. Davi foi ungido rei uma data. Sabe quanto tempo depois ele foi levantado como rei? Ele foi estabelecido no trono? 20 anos depois. José recebeu uma revelação em sonho de Deus, de que toda a família se dobraria e ele teria um cargo de autoridade. Mas demorou 13 anos para que isso acontecesse. Moisés recebeu uma palavra específica da terra prometida e que ele seria o libertador do teu povo. Mas só no deserto ele passou 40 anos. Abraão, que a gente tem falado bastante dele aqui, recebeu uma promessa de um filho e de uma descendência.
Mas demorou 25 anos para que isso acontecesse. Jesus, ele veio para a terra com toda certeza que ele já tinha que fazer. Ele veio para a terra para cumprir uma obra consumadora, para se entregar, só para isso. Presta atenção, presta atenção. Jesus veio para a terra tendo total convicção, e não só convicção, ele estava preparado para cumprir o que ele tinha que fazer. Mas ele demorou 33 anos para chegar no ponto que ele queria. E a gente vê tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus que passaram por um processo demorado. E aí eu te pergunto, por que quando você recebe uma promessa, ou você sabe que você quer chegar em um lugar, e Deus tem realmente esse lugar para você, se demora 1 ano, 2 anos, 5 anos, você já está desesperado, achando que não vai acontecer. A gente como igreja precisa entender que existe celebração no propósito, no processo. Existe. Nós precisamos celebrar o processo que a gente está vivendo. A gente precisa poder olhar para o deserto que a gente está encarando, cara, e falar, glória a Deus, porque Deus está me preparando, Deus está me moldando, e é por isso que aquela frase que eu falei lá no início é tão real, que vira e fala assim, o poder da igreja está totalmente correlacionado com quanto ela acredita no céu. Se você estiver passando por um problema, mas não acreditar no céu, realmente não faz o mínimo sentido você se alegrar com isso. Porque aí tudo é aleatório. E você pode estar passando por um problema simplesmente porque você está passando. Mas se você acredita no céu, você acredita na palavra de Deus, você tem um bom pastor que te auxilia, você tem um pai que te orienta, você tem um espírito que te capacita, e você tem um texto bíblico dizendo que tudo vai cooperar para o teu bem. E é por isso que em Atos, por exemplo, quando os discípulos, que agora não estou lembrando quem é, foram chicoteados, eles puderam olhar e falar assim, cara, glória a Deus, a gente teve a capacidade de sofrer por esse nome. Glória a Deus, a gente foi chamado para sofrer por esse nome, porque a gente não vive por algo da terra, a gente vive por algo do céu. Só que para isso acontecer, para a gente conseguir se doar dessa forma que eles se doaram, e se colocar em um lugar onde a gente é capaz de passar por isso, a gente precisa saber que Deus está com a gente, e que Ele é um bom pastor. Então, o deserto ele nos aperfeiçoa, o deserto ele nos chama à dependência, e o deserto é matéria-prima para a manifestação de Deus. Existem 3 formas da gente se comportar no meio de um deserto. Ou, na realidade, existem 3 formas da gente se comportar quando a gente descobre a nossa promessa, A primeira forma é quando a gente fica tão vislumbrado com aquela promessa que Deus nos revelou, falou assim, cara, você vai fazer tal coisa, você vai ser grande, você vai ter um nome, uma relevância, você vai ser isso, você vai ser aquilo outro, e Deus nos dá uma promessa, você vai ser pai de multidões, e você fica tão vislumbrado com isso, que você se frustra com o presente, e isso te paralisa. Então presta atenção, a primeira coisa que você pode fazer quando descobre uma promessa de Deus na tua vida, é você ficar tão vislumbrado com aquilo, que você se frustra com o presente, e você não consegue viver aquilo em sua plenitude. E esse é o imediatista. O segundo ponto é o acomodado, que é aquela pessoa que olha a promessa de Deus, fala assim, caraca, Deus está me prometendo grandes coisas, yes, tal, parará, e aí, o que você vai fazer? Não, Deus está me prometendo várias coisas, fica tranquilo, as coisas elas vão chegar. E você vê um cara que não se move, você vê um cara que não vai atrás. Deus fala, olha só, você tem que fazer aquilo ali, você tem que fazer aquilo lá, eu quero te colocar nesse lugar. Por exemplo, Moisés, ele foi chamado para libertar o povo, mas se ele não tivesse saído, voltado para a terra onde ele foi tirado, se ele não tivesse falado com o faraó, se ele não tivesse feito os milagres, chamado Arão, o povo seria liberto, ele ia cumprir a promessa que Deus tinha para ele.
Então, o primeiro lugar é quando a gente se vislumbra com a promessa e a gente se paralisa com o presente frustrado porque não chegou lá, imediatista. O segundo lugar é o acomodado, a gente recebeu a promessa, mas a gente fica tão, bacana, Deus é bom, Deus é fiel, Ele me deu a promessa, e a gente fica parado esperando as coisas acontecerem. E existe um terceiro lugar que é o equilibrado, que aí eu posso colocar Jesus, que é uma pessoa que recebeu uma promessa do Pai. Qual é a promessa? Que Ele ia ser moído e entregue à morte, e a morte de cruz, para que Ele comprasse todo o povo para Deus. E Ele não se vislumbrou e se frustrou com o presente, que Ele poderia, porque Ele sabia da capacidade dele e onde Ele ia chegar. Ele não ficou acomodado, mas Ele viveu tudo que Ele tinha para viver dia após dia. Ele foi fiel, Ele foi obediente, Ele se desenvolveu. A Bíblia fala que Ele foi aperfeiçoado em graça. A Bíblia fala que Jesus, ele se aperfeiçoou, que Ele foi crescendo, se desenvolvendo, Ele foi se esticando, até Ele chegar no propósito que Ele tinha que chegar e cumprir a promessa que Ele tinha que cumprir. E isso é o equilibrado. É a pessoa que recebe uma promessa de Deus, não é imediatista, não fica acomodado, mas ela se desenvolve progressivamente, até chegar no propósito que Deus quer que a gente cumpra. Léo, e por que você está falando isso? Porque na nossa vida, a gente recebeu uma promessa. E às vezes a gente olha para a gente hoje e fala assim, caraca, eu estou muito longe, irmão. E além de eu estar muito longe de onde eu quero passar, parece que eu estou no meio de uma barreira. E parece que eu ando um pouco, aí eu volto um pouco, eu ando um pouco, eu volto um pouco, eu dou 2 passos, volto 5, eu dou 5, volto 3. E a minha vida não sai do lugar. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia e entender que Deus não só nos dá a promessa, mas Ele nos dá o processo, o caminho, e Ele nos pede para entender como Ele quer que Ele nos guie. E eu separei alguns exemplos. Por exemplo, Abraão, uma pessoa que a gente pregou aqui outro dia. Abraão recebeu uma promessa de Deus, e o que ele fez? Ele gerou um filho, chamado Ismael, com Agar. O que ele foi desses 3? Imediatista. Por mais que ele tenha demorado 10 anos para fazer o que ele fez, mas ele não soube esperar todo o processo de Deus. Então Abraão foi um homem que viu o futuro, ficou frustrado com o presente porque ainda não tinha acontecido e gerou Ismael. E a gente tem o famoso acomodado, que foi quem? O jovem rico. Jesus virou para o jovem rico e falou assim, cara, vê só, você tem feito grandes coisas, larga tudo e me segue. O jovem rico sabia quem era Jesus, senão ele não tinha feito tanta pergunta para ele. Só que o que o jovem rico fez? Estou bem onde eu estou, estou tranquilo onde eu estou, eu tenho as minhas propriedades, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha reputação, eu não tenho como largar tudo para fazer o que o Senhor quer que eu faça hoje. Presta atenção, Deus tinha uma promessa para o jovem rico, mas antes da promessa ele convidou o jovem rico para o quê? Para o processo. Ninguém gosta de vender tudo que tem, ninguém gosta de abdicar de tudo que tem, só que a única forma de você viver promessa é você viver processo. E o jovem rico vira para Jesus e fala assim, não estou afim de ver processo. E a gente nunca mais escutou falar de jovem rico na Bíblia. E tem o equilibrado, Jesus que mesmo sabendo da sua capacidade, decidiu obedecer e se submeter ao processo, sem se esquecer do seu chamado, mas cumprindo a cada dia. E aí eu queria te falar uma frase que é muito importante, e talvez isso vá contra o que você tenha pensado até aqui, que é, a promessa, ela não é consequência da sua performance, mas da sua obediência. E eu queria te perguntar, você realmente acredita em Deus? Porque se você acredita em Deus, isso é uma parada que tem que te confrontar muito. A promessa, ela não é consequência do quanto você é bom e do quanto você fez. Ela é consequência do quanto você obedeceu quando tinha que obedecer. E às vezes a gente quer galgar um nível que Deus fala, permanece no nível que você está. Às vezes a gente quer fazer algo que Deus fala assim, cara, volta para onde você estava. Dê um passo atrás, espera, se aperfeiçoa.
afia o teu machado, afia a tua espada, a hora da guerra vai chegar, dá um passo atrás. E o que a gente quer fazer? Irmão, a gente quer dar o gás, a gente quer ver a parada acontecendo, a gente quer ver as coisas fluindo, a gente quer ver a gente vivendo as paradas, porque a gente é materialista. E aí Deus vira para a gente e fala assim, dá uma descansada, curte o processo, curte o que eu tenho para você hoje, e quando você estiver preparado eu vou te colocar onde você tem que estar. Só que isso para uma pessoa do mundo é completamente maluquice, cara, e é sério. Eu virar para uma pessoa do mundo e falar assim, vê só, você pode fazer isso que você está falando que ia ser bom para a tua vida, mas não faz. Dá um passo atrás. Por exemplo, você acha que o povo hebreu, saindo do Egito, não sabia a direção até Canaã? Você sinceramente acha que o povo no Egito não sabia? Claro que sabia, meu irmão. Preste atenção, você que não conhece a história. Tinha um povo escravizado no Egito. Deus prometeu Canaã para esse povo. Preste atenção nisso. Vem Moisés, Deus liberta o povo do Egito. E eles precisavam caminhar até Canaã. Aí Deus dá uma nuvem e uma coluna de fogo para guiar esse povo. E onde a nuvem parava, eles paravam. Onde a nuvem ia, o povo ia. E a Bíblia fala que eles demoraram 40 anos no deserto. Se você ver o mapa, né? Existem algumas Bíblias que tem como que o povo andou. O povo ficou dando volta, cara. E aí eu te pergunto, vocês sinceramente acham que o povo não sabia o caminho de Canaã? Claro que eles sabiam. Agora, o quanto que você tem que confiar em Deus para ver isso, mano? Imagina o seguinte, hoje, e aí presta atenção, estou falando sério, eu já vi muita gente dentro da igreja que só era crente porque era incapaz de fazer alguma coisa. Quando chegou em um momento que a pessoa foi capaz de viver os sonhos que ela tinha com as próprias mãos, ela foi lá, fez, nunca mais voltou. É sério. Você já deve ter visto algumas pessoas assim. Pessoas que não, eu amo Deus, eu sou submisso a Deus e vivi uma vida incrível com Deus. Até o ponto de que ela chegou onde ela gostaria de chegar. E quando ela percebeu que ela conseguia chegar na Canaã e na promessa dela, sem Jesus, porque ela já estava ali, ela embarcava e Deus ficava. Agora tu imagina o povo que era daquela terra, foi escravizado. Deus prometeu a terra, eles sabiam como chegava. E ficou 40 anos dando volta, porque uma nuvem os guiava. E o pior, toda uma geração morreu sem chegar lá. Só consegue viver isso quem acredita que Deus é um bom pastor. Só consegue viver isso quem acredita que Deus é um bom pastor. E aí eu realmente quero te perguntar, porque eu digo uma coisa, tá, gente? Se vocês pegarem uma palavra, ouvirem, falar assim, pô, bacana essa palavra, e você entender a teoria, não vai mudar nada na tua vida. Agora, você precisa entender o que eu estou te falando e falar assim, aplicar na tua vida. E o que eu quero que você se pergunte hoje é o seguinte: se você tivesse como chegar em Canaã, pensa na vida que você quer ter. Pensa nos seus sonhos. Pensa nos sonhos que Deus depositou na tua vida. Se você estivesse diante deles, presta atenção. Se você estivesse diante dos teus sonhos, isso daqui é o teu sonho. Você está aqui e tem uma nuvem te guiando. Você olha para o teu sonho, você está vendo o seu sonho, você tem a capacidade de chegar no seu sonho, mas a nuvem faz assim e te aponta para o outro lado. Você pegaria o sonho? Você tem que ser sincero contigo. Se você não for, ninguém mais pode ser. Você pegaria o sonho? Às vezes as promessas de Deus são mais importantes do que o próprio Deus para a gente. Ter uma família de Deus ter um bom emprego, seja ele para o ministério ou não no ministério, é de Deus? A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Você ser um homem que tem uma voz de influência, é de Deus? A Bíblia fala que o cristão é como uma lamparina colocada em um lugar alto.
Então isso tudo é de Deus, irmão. Isso tudo pode ser a sua Canaã. E às vezes você está quase lá e Deus faz o quê? Joga para o outro lado. Por quê? Porque tu não está preparado. E a pergunta é, o que você faria? Você estaria disposto a confiar que Deus é o bom pastor? A promessa não é consequência da nossa performance, mas sim da nossa obediência. E é por esse motivo que a gente pode passar por todas as provas dando glória a Deus. Tiago 1, versículo 2 fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como é que você consegue passar por diversas provações tendo isso como motivo de alegria? Quando você sabe que a sua promessa não vai ser resultado de uma boa performance, mas de uma obediência. Se você, quando passar por uma tribulação, tiver a convicção de que a sua obediência vai te render mais do que você ser capacitado a passar por aquilo, irmão, você vai fluir mais, você vai chegar mais rápido. É só nesse lugar que você consegue enfrentar o deserto, na plenitude que deve ser enfrentado. Se a nossa recompensa viesse da nossa capacidade, toda má circunstância poderia nos destruir ou nos atrasar. Mas se é apenas pela nossa submissão e obediência, vira um ensinamento do bom pastor, cuja não espera a nossa perfeição, mas nosso aperfeiçoamento. Preste atenção. Por isso, Deus nos chama para preparar o cavalo para o dia da batalha, mas é dele que vem a vitória. É uma mensagem curta, mas que eu queria que penetrasse no teu coração. Essa semana não foi uma semana fácil para mim. Eu estava em um caminho muito bom, e aí eu viajei, foi uma viagem muito boa, escutei muito de Deus, fiquei muito perto de Jesus, mas eu voltei e eu sou um cara que eu gosto muito de rotina, minha rotina estava completamente quebrada, e eu até agora não consegui, não só entrar no prumo, eu não consegui equilibrar os pratos que eu tinha que equilibrar, e eu tive muita bomba essa semana para resolver, e algumas pessoas aqui tiveram também aqui na frente, e o que eu queria falar, olhando para a cara de todo mundo que veio aqui, Deus é um bom pastor. Como vocês vão passar pelo momento difícil? O que esse momento difícil vai representar para vocês? Preste atenção, JP, Zé, Carol, Lari, Renan, Júlia, Léo. A promessa que Deus deu a vocês, isso é sério, eu estou falando individualmente com cada um. A promessa que Deus deu a vocês não vai ser conquistada por performance. Ela não vai ser. Ela vai ser conquistada por obediência. A promessa que Deus te deu, aquilo que Ele gerou no coração de vocês, vai ser gerado por obediência. Às vezes Deus vai te colocar na frente de Canaã e vai falar, vira para o outro lado. E Ele tem a expectativa que você vire, porque você não está lá por Canaã, você está lá pelo libertador. Presta atenção, cara. Presta atenção. Como você tem lidado com as frustrações da tua vida? Como você tem lidado com o processo que você está enfrentando? Como você tem lidado com a mudança de igreja? Como você tem lidado com tudo que está acontecendo na nossa vida? Todos os nossos processos, dificuldades que a gente tem enfrentado, coisas que a gente muitas vezes não merecia passar, porque a gente fez tudo certo, a gente foi uma boa pessoa. Às vezes a gente entra, cara, eu fui uma boa pessoa, eu não invejei, eu não fiz nada e eu estou aqui. Deus quer te ensinar alguma coisa, Deus está afiando o machado. A gente não controla os nossos sentimentos. Quem foi que disse isso? Teve uma pessoa que disse isso pro Zé aquele dia, que a gente não controla os nossos sentimentos, mas a gente controla aquilo que a gente vai fazer com eles. Às vezes vai vir aquele sentimento que a gente não queria ter, mas a gente vai controlar
o que a gente vai cultivar na nossa vida. E o que você tem cultivado na tua vida? Qual tem sido os pensamentos? Qual tem sido o lugar? Qual tem sido a situação? Quais têm sido as pessoas que você tem cultivado na tua vida? Chama lá o Jova e a Ju, pede para já vir. Deus tem sido bom com a gente. Deus é um bom pastor. Sabe, o culto nada mais é do que uma lembrança constante de que Deus está com a gente. É uma lembrança constante de que a gente está indo para um lugar melhor. No céu, a gente vai se reunir para ficar ensinando sobre Deus? Não. Sabe por que a gente precisa disso aqui? Porque a gente está passando por um processo chamado vida, até chegar na nossa eternidade com o nosso Pai. E isso aqui é como se fosse uma forma da gente semanalmente se abastecer com a convicção de que a gente vai permanecer, porque não é fácil permanecer. E é por isso que Deus instituiu igreja, porque não é fácil permanecer. Não é fácil você olhar para situações tão absurdas que às vezes acontecem na nossa vida e no nosso redor, e você ter a convicção de que Deus é um bom pastor. Não é fácil, mas Ele nos chama e fala, vamos embora. Se reúne, um anima o outro, um edifica o outro, um transforma o outro. Um fala, vamos embora quando você não quer, um fala, para quando você quer correr. E é por isso que eu também queria convidar você para uma outra situação. A maioria das pessoas que estão aqui são da Nova Vida. Eu queria te pedir, se abra. Deixa a gente ser igreja. Deixa a gente ser igreja. Eu vi pessoas que vieram aqui na frente, que estavam mal. E às vezes a gente podia ajudar vocês. Às vezes a gente podia falar uma palavra de ânimo. Às vezes a gente podia ajudar com dinheiro. Às vezes a gente podia ajudar com oração. Às vezes a gente podia ajudar com direções, com conselhos, com orações. Mas às vezes a gente não consegue porque a gente se fecha quando a gente está mal. Então, se você está mal, se você está passando por uma situação difícil, primeiro, entenda que Deus é um bom pastor e Ele vai te guiar e te direcionar nessa situação. Mas eu também quero que você entenda que, graças a Deus, você está em uma igreja que quer te escutar. Então, se abra, marca um discipulado, marca uma conversa informal para a gente trocar ideia. Léo, não estou nem mais acreditando em Deus. Eu estou querendo morrer, eu estou querendo ir para o céu, eu estou querendo, briguei com tal pessoa, estou chateado com você está gordo, eu não estou gostando. Fala qualquer coisa. Fala qualquer parada, mas fala. Não permita que você se isole. Não permita que Satanás te isole, sabe por quê? Porque quando você está junto, você é mais forte.